Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: é uma bênção ter-te aqui ao meu lado. Agora olha para a tua segunda opção e diz a mesma coisa. Diz: é uma bênção ter-te aqui ao meu lado. É uma bênção ter-te aqui ao meu lado. Uau, que honra estar aqui convosco, que honra de abrir as Escrituras convosco, que honra é para mim, para a minha esposa Emily. A Emily não faz a mínima ideia do que eu estou a dizer, ela é inglesa, ela só diz sim, frango, sim, enfim. Pela graça de Deus ela vai entender português. Mas é uma honra enorme estar cá convosco, celebrar com vocês, orar juntos, louvar a Deus juntos, adorar o Criador dos céus e da terra. Só mesmo agora mesmo pensar que o Deus que disse haja luz e luz apareceu. O Espírito dele está aqui no meio de nós. A sério? Vocês não estão a entender a cena. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o universo, está aqui conosco. Man, que bênção. Quero dar um grande obrigado ao pastor Vinícius, à pastora Dani, pelo carinho que eles têm mostrado, ao pastor Leandro, ao pastor Caio lá na Central, ao pastor Josué, o carinho que eles têm mostrado, tem-nos feito sentir em casa. Estamos aqui no Rio de Janeiro agora há 3 semanas e, como podem ver pelo meu sotaque, sou português, sou tuga. Eu sou um daqueles que acredita que o Cristiano Ronaldo é o verdadeiro Ronaldo. É o melhor Ronaldo que alguma vez existiu. Eu sou um desses, por favor, perdoem. Não, brincadeira. Enfim, sou português, mas mudei para a Inglaterra em 2008 para estudar. E fiquei por lá. Depois comecei a trabalhar por uma agência missionária chamada The Message Trust, que existe agora há mais de 30 anos lá no Reino Unido e pelo mundo inteiro. E estamos a trazer o trabalho que está a acontecer lá, cá para o Rio de Janeiro, cá para o Brasil, cá na América do Sul. Eu tenho um videozinho para vos mostrar. Olhem para o telão. O nosso chamado são os jovens de Manchester. Essa é a visão desta banda. Ver o avivamento acontecer no meio deles e milhares de jovens virem a conhecer a Cristo. Eu prometo-vos, se vocês entregarem a vossa vida a Jesus, vocês serão libertos de todas as coisas que estão atrapalhando a sua vida. Trabalhar para Deus é a melhor coisa que alguma vez vocês poderão fazer na sua vida. Nós não somos especiais, mas Deus nos deu uma porta aberta porque temos um coração aberto e grande. O Verbo se tornou carne e ele se mudou para a nossa vizinhança. E foi isso que nós fizemos. Nós compramos uma casa e fomos viver lá, fazendo parte da comunidade, trazendo a transformação de Deus. Durante os anos passados, o ônibus Eden nos tem ajudado a plantar igrejas, abrir cafés na comunidade e principalmente nos ajudou a trabalhar com jovens e adolescentes. Agora mesmo, estou aqui no nome de Jesus Cristo, para vos ajudar a abrir os vossos corações para o Salvador do mundo. Eu fiz este curso chamado Genetic, que faz parte do The Message Trust, e Deus mudou a minha vida completamente. Houve uma transformação radical. Eu estou tão grato por ter essa oportunidade onde estou a ser treinado e tenho um propósito para a minha vida e o meu futuro.
vida como um criminoso e no crime quase destruiu a minha vida. Mas Jesus me salvou e agora tenho a oportunidade de dizer a jovens que existe um outro caminho. Na Igreja Coastal vimos que existia uma necessidade genuína de uma equipe Eden em Vancouver, encontrando as necessidades das pessoas através de um relacionamento de longo termo. Antes de me juntar ao grupo Advance, eu era muito tímida e não compartilhava a minha fé. E agora tenho as ferramentas e uma ousadia para falar sobre ele. Quando o Tour Hire veio para a minha escola, foi mesmo muito legal, porque as pessoas podiam mesmo ver o que o cristianismo é, abrindo as suas mentes. O que temos que fazer é pôr a nossa confiança em Jesus e dizer: me perdoa pelo que fiz de errado. Eu quero que entres na minha vida hoje e me mostres o propósito e o plano da minha vida e que mudes a minha maneira de viver para que eu possa ter acesso à tua esperança, à tua paz, ao teu plano e propósito. Reúne aqueles e dá recursos àqueles que estão a fazer o trabalho missionário urbano. Aqueles a fazerem um verdadeiro trabalho em lugares de verdade. Isso significa trabalhando como um reino que Cristo teria orgulho e uma igreja para a qual Ele irá regressar. Eu estou a crer pela cura nessa terra e um mover do seu Espírito que nunca vimos. É um dos momentos mais animados da minha vida. Agora eu posso alimentar a minha família. Vim aqui me sentir bem-vinda, amada e sem julgamento. É tão bom ver as pessoas serem as mãos e os pés de Jesus. Nós desejamos ver pessoas que nem sabem que o pecado é uma realidade, que eles venham ao conhecimento do Salvador, que as escolas sejam transformadas. Desejamos que as pessoas encontrem esperança em lugares de desespero. Vamos erguer o nome de Jesus e a palavra e proclamar o Evangelho como deveríamos e ganhar vidas para Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver com esperança. Tudo acerca de um nome, e o seu nome é Jesus. Digam, há esperança! A tua mente vai se abrir se você entrar nessa aventura com a gente. As coisas novas que estamos a ver Jesus fazendo e as novas oportunidades, as novas nações, estamos em parceria com Deus que ama este mundo e que está à procura de um povo com um coração segundo Ele, para poder abençoar o mundo através deles. É bacana, né? É bacana. Deus está numa missão de resgate. Deus, o Criador dos céus e da terra, está numa missão de resgate. E Ele nos permite entrarmos em parceria com Ele neste resgate. De trazer os filhos e as filhas de volta para casa. Ele deixa que tu e eu sejamos parceiros nesta missão de resgate, de apresentar ao mundo que está a morrer e que está a afogar no meio das tempestades, apresentar ao mundo que há esperança. E esta esperança não é positivismo ou algo teórico, não. Esta esperança tem um nome bem específico. E é um nome sobre todos os nomes. Qual é o seu nome? Uma atitude, podemos fazer bem melhor do que isso. Qual é o seu nome? Jesus. Apresentar ao mundo que está a morrer que existe esperança, que é Jesus. Que existe verdadeira vida, que é Jesus. Verdadeira paz, que é Jesus. Jesus. E isso é o que temos visto acontecer lá no Reino Unido. Temos visto milhares de jovens e adolescentes e pessoal a tomar a decisão em seguir a Jesus e a serem discipulados pela igreja local. E começámos a sonhar, Deus, como é que isso poderia acontecer no resto do mundo, na África do Sul, no Canadá. Depois começámos a sonhar como é que poderíamos fazer isso no Brasil. E temos estado numa jornada de 4 anos a tentar discernir e conversar com pastores e ver o que é que o Espírito de Deus está a fazer pelo Brasil. E com conversas e com alguma sabedoria de alguns pastores nesta cidade,
decidimos que nós queremos servir a igreja local aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos servir a igreja aqui no Brasil. Então estamos mesmo de momentos a abrir os nossos primeiros escritórios para fazer Message Brasil, para entrar em parceria com igrejas locais, para alcançar jovens em escolas, em universidades, em comunidades desfavorecidas, apresentar quem este Jesus é. E contamos com a vossa ajuda. E contamos com a vossa oração. Eu tenho feito parte desta organização há uns 11, 12 anos. Fazia parte de uma banda, viajava. Então, tentando ver como é que nós podemos utilizar essa missão criativa aqui. Como é que nós podemos utilizar um pouco de... Podemos utilizar um pouco de beatbox. Vocês não estavam à espera disso, né? É isso. Igreja à quarta-feira é assim, pá. Igreja na quarta-feira é assim. Não sei o que é que aconteceu no domingo, mas aqui é outro nível. Não, ver como é que nós podemos alcançar pessoas com este Evangelho. Porque existe poder no Evangelho. Duas pessoas acreditam nisso. Eu vou tentar isso mais uma vez. Existe poder no Evangelho. Vocês acreditam? É isso mesmo. Eu gosto que o pessoal seja barulhento. Gosto que o pessoal brasileiro tem paixão. Eu estava para ver paixão por gente, paixão por Jesus. Então quero paixão hoje à noite. Mas eu estava a orar e ver o que é que eu podia compartilhar convosco, com vocês, nesta noite. E eu fui ver uma história. É uma história que toda a gente conhece. Líamos esta história na escola dominical, quando éramos criancinhas. Conhecemos esta história de cor. E é uma história que a gente encontra em Lucas, capítulo 10. Então, se vocês têm as vossas Bíblias, podem abri-las ou podem ligá-las se estiverem lá no vosso celular. E, sendo português, eu sei que de vez em quando falamos bem rapidamente. Então, se alguma vez eu estou a falar muito rápido, digam assim, misericórdia. Calma, Daniel, tá bom? Calma. Aqui vamos nós. Lucas, capítulo 10, começando no versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Lhe perguntou, Mestre, o que preciso de fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu, amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E amo o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas quando o samaritano aproximou-se, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para um hospedeiro e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Nós todos conhecemos esta história, certo? Já ouvimos esta história, sabemos de cor, sabemos de memória esta história e até às vezes utilizamos a expressão tu és um bom samaritano, tu és uma pessoa tão boa, com bondade, tu és uma pessoa bem amiga, bem amigável. Já ouvimos essa expressão de ser um bom samaritano. Tornou-se num elogio, um adjetivo para pessoas que fazem coisas boas. Mas aqui não quero falar acerca disso mesmo. Aqui quero focar-me particularmente numa coisa que está a acontecer. Aqui temos a história de um homem, alguém que se aproxima a Jesus e traz 2 perguntas. A Bíblia diz que ele era especialista na lei, era um perito na lei. E no seu contexto original, isso significava que este homem, este jovem que compareceu em frente de Jesus, é alguém que tinha muito conhecimento, era uma figura religiosa que compreendia os detalhes todos da lei, a lei religiosa. E fez 2 perguntas. A primeira pergunta, o que é que eu devo fazer para ter vida eterna? Como é que podemos ter verdadeira vida? Como é que podemos mesmo viver? E eu acredito que essa é uma questão, uma pergunta que muita gente pergunta.
o que é que significa viver de verdade. E pensamos, para viver de verdade, temos de fazer um monte de coisas, né? Se eu tiver o emprego certo, então poderei viver como deve de ser. Se eu estiver na escola certa, na faculdade certa, então terei a viver como deve de ser. Se eu tiver o marido certo, ou se estiver casado, ou pomos uma lista inteira de requisitos para viver de verdade. Mas só que é importante saber que só porque temos ar nos pulmões, não significa que estamos a viver. Toda a gente existe. Se respiras, estás a existir. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não fomos feitos somente para existir. Nós fomos feitos para viver. Vida em abundância, vida em plena. Vida com Jesus. Verdadeira vida é somente através de Jesus. Para ter verdadeira vida, vida eterna, é a vida com Jesus. E a vida eterna começa naquele momento em que nos entregamos completamente a Jesus. E reconhecemos-lo como Cristo, como Salvador, como Senhor. E ao render a nossa vida a Jesus, nós recebemos vida. Nós recebemos verdadeira vida, que é encontrada somente em Jesus. E eu vou já avisar, vai haver uma oportunidade no final, nestas 3 horas. O pastor Vinícius disse que eu podia falar por 3 horas, então espero que vocês trouxeram um lanchezinho e um jantar e tudo, e vão dormir aqui hoje à noite. Não, estou a brincar. Nos próximos 20 minutos eu vou dar uma oportunidade para pessoas que se calhar já fizeram essa decisão em seguir a Jesus e receber vida, mas se afastaram. Vou dar uma oportunidade para pessoas dizerem, hoje é o dia de salvação. Verdadeira vida vem somente através de Jesus. Então qual é a resposta de Jesus? Ama a Deus de todo o seu coração, mente e alma. Ou seja, ama a Deus com tudo o que tu tens. E em seguida, ama ao próximo. Ama ao teu vizinho. E depois o especialista da lei, o perito na lei, tentava fazer um truque assim em Jesus. Então disse-lhe isto. Então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Não sei quem é. Quem é o meu próximo? Então Jesus depois responde a essa segunda pergunta com a história. A história do qual acabamos de ler. O homem viajava de Jerusalém para Jericó. E às vezes quando eu estou a ler Escritura, não sei como é que vocês são quando leem Escritura, mas quando eu começo a ler Escritura, eu gosto de me imaginar naquela situação. Alguém faz isso também? Especialmente quando é a história de Jesus, eu começo a pensar, o que é que eu faria? Será que ficava sentado no chão? Será que ficava assim atrás dele? Será que estava com o braço não sei, mas eu gosto de imaginar como é que seria a reação das pessoas de quando Jesus está a falar com elas. E começo a imaginar como é que seria. Jesus começa com esta história. Havia um homem que viajava de Jerusalém a Jericó. Estou a tentar imaginar como é que as pessoas reagiriam somente a essa frase. Sim, para nós, de Jerusalém para Jericó, se calhar não significa muita coisa. Mas só que é um detalhe que eu acho que é bastante importante. Tem um significado bem importante. E para a audiência, para o pessoal que vivia naquela altura, de Jerusalém a Jericó era muito importante. Há um historiador judeu do século I chamado Josephus. E ele disse que esta estrada era uma estrada bem conhecida de Jerusalém a Jericó. Esta era uma estrada que era famosa por causa do seu perigo. Era famosa por causa que tinha imensos bandidos escondidos nas cavernas desta estrada. Então o pessoal sabia que isto era uma área perigosa. Esta era uma caminhada, era uma jornada, uma estrada de 27 quilómetros e era conhecida como o caminho de sangue. Imagina a razão do qual é chamada caminho de sangue, não é porque tinham boa comida lá, mas porque havia muita coisa má a acontecer lá. Caminho de sangue. Então vocês comecem a imaginar como é que teria sido. Imaginar caminhar sozinho nesta estrada conhecida como o caminho de sangue. O que é que a audiência está a pensar? O que é que o pessoal está a pensar? Jesus, mas o que é isso? Esse homem é estúpido. Por que é que ele foi sozinho nessa estrada? Jerusalém a Jericó. Isso não vai terminar bem. Pois Jesus continua com a história. Os assaltantes chegam lá, os bandidos chegam lá, começam-lhe a bater. O homem não só foi espancado, deixado meio morto no chão. E as pessoas se calhar pensaram, isso é o final da história. Mas depois Jesus continua. Então Jesus continua com a história e diz que um sacerdote passou por lá. Um indivíduo religioso que teria visto o homem cair no chão. Este homem, meio morto no meio do chão. E o que é que o sacerdote faz?
O sacerdote intencionalmente ignorou o homem que estava deitado no chão e foi para o outro lado da estrada, foi para o outro lado da rua. Ignorou e seguiu o seu caminho. Eu estou tentando imaginar o que é que o povo estaria a pensar. Impossível, o sacerdote a fazer isso. Não pode ser. Pois Jesus continua com a história. De seguida um levita. O levita, de certeza que o levita vai fazer qualquer coisa. O levita passa pelo homem deitado, meio morto no chão. E é importante saber que os levitas tinham uma função bem especial, bem específicas no templo judaico. Eles cantavam canções, cantavam músicas, mas parte das tarefas dos levitas era de cuidar de pessoas. Os levitas eram conhecidos como pessoas que cuidavam de outras pessoas. Mas o que é que o levita faz? Olha para ele, imagina-se que ficou com medo, olhou para as cavernas, isto é perigoso, vou-me embora. Deixou-o meio no chão. Ambos passaram para o outro lado. Há um teólogo que diz isto. Pela natureza dos seus ofícios, eles eram mais obrigados a realizar obras de misericórdia e de quem uma pessoa em dificuldades tinha direito de esperar socorro imediato e conforto. A sua conduta inumana aqui foi uma violação clara da lei. Ao ouvir esta história do homem deixado no meio do chão, no meio da estrada, se calhar podemos nos identificar com ela. Se calhar tem havido momentos na nossa vida do qual estávamos à espera que alguém viesse ao nosso socorro e nos abandonaram. Se calhar há momentos na nossa vida que sentimos que deveríamos ter tido ajuda de alguém, de um irmão, de uma irmã, de algum familiar, não sei. Mas cá sentimos que fomos ignorados, deixados para trás. Deixa-me vos dizer algo. Deus está conosco. Deus está contigo. Deus está com você. Na época de Natal, até havia alguém que estava a cantar isto anteriormente. Emmanuel, utilizamos a palavra Emmanuel bastante, não é? Não sei como é que há cá no Brasil, mas na Inglaterra a palavra Emmanuel aparece muito durante a época de Natal, porque é o que o profeta Isaías profetizou, não é? Mas Emmanuel não é só uma coisa que significa Deus conosco. Mas Emmanuel não é só uma coisa que experimentamos na época de Natal. Emmanuel é uma realidade que nós podemos experimentar todos os dias do ano. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, está connosco presente. Ele está connosco, Ele está contigo. E mesmo que estejas a sentir, eu quero desistir. Esta é a minha última tentativa de vir à igreja e é a minha última tentativa de fazer qualquer coisa. Até se calhar alguns de nós aqui nesta sala, se calhar estão a pensar, mas porquê é que eu ainda estou vivo? Mas deixa-vos dizer algo. Há um propósito para a tua vida. Deus te chamou. Não é por acidente que tu estás aqui nesta sala. Deus está contigo. Emmanuel, há um plano e há um propósito para a tua vida. E o nosso plano e o nosso propósito é para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Esse é o nosso propósito. Então não é por acidente que tu estás aqui. Emmanuel, Deus está contigo. Mas se calhar olhando para esta história podemos nos identificar com o sacerdote ou com o levita. Vemos esta história e pensamos, as desculpas deles são bastante válidas. Se calhar há certas coisas que até eu se calhar diria, se estivesse nessa situação. Se calhar estou a andar na rua, vejo esse homem meio morto e no caminho do sangue e diz, esta estrada é muito perigosa para eu ajudar este homem. Não posso, é perigoso demais, tenho de ir para casa, minha esposa está à espera de mim. Estou atrasado, tenho de ir à igreja, tenho de realizar o meu serviço para o Senhor, então não posso servir esta pessoa aqui. Tenho de ir para casa ver a família. Começamos a pensar, né? Muitas vezes nós fazemos isso, estamos a ver, vemos uma situação e pensamos, vou orar que alguém possa vir ajudar esta pessoa, porque eu agora não posso ajudar esta pessoa. Né? Pomos um monte de desculpas farrapadas, como dizemos lá em Portugal. Ou dizemos, eu vou orar por ela. Ou dizemos, essa pessoa nunca pediu ajuda, para ser sincero. Mas eles não fizeram nada. Imagina como é que o povo estaria a sentir com o continuar desta história. Jesus continua com a história. E Jesus, o que é que ele faz? Ele está a contar uma história e o pessoal está assim, ok, estou a ver. E depois, de repente, transforma, troca tudo. E Jesus trocou de uma maneira bem radical. De repente, ele começa a mencionar esta pessoa, o samaritano.
E diz que o samaritano estava passando. E agora o que é preciso entender, e eu sei que vocês entendem isso porque vocês são todos teólogos, não é? O que é preciso entender é que samaritanos e judeus se odiavam. Não gostavam nada um do outro. Eu quero fazer uma comparação assim de uma maneira mais moderna. Ia dizer Fla-Flu, mas não sei se tem o mesmo nível. Fui lá ao Maracanã pela primeira... Isto é uma parte, isto não tem nada a ver com o que eu vou acabar de dizer. Isto é uma parte. Fui ao Maracanã pela primeira vez na minha vida. Fui ver o Fla-Flu. É pá, um espetáculo, sim senhora. O pessoal agora tentar convencer Botafogo, Vasco da Gama, Fla-Flu, Corinthians, não sei, ainda tenho que ver qual é que é. Então, por favor, orem por mim, preciso de sabedoria. Preciso de sabedoria nessa área, porque a coisa mais engraçada é que havia... O pessoal estava a cantar umas canções bem esquisitas, bem estranhas, especialmente acerca do juiz, né? Eu estava lá sentado e pensava, isto é estranho. E a minha esposa, que não faz a mínima ideia de português, não fala português, estava a ouvir os cânticos e só tentava mentar o que eles estavam a dizer. Então começou a dizer certas coisas acerca do juiz e eu assim, Emily, não podes dizer isso, não. Não, Deus, perdoa-me. Por favor, não digas isso. Sou um missionário, nós somos missionários, somos embaixadores do reino. Não pode... Mas eu não sei o que eles estão dizendo. Não digas nada. Bate só palmas, bate palmas. Orem por nós. Por favor, orem por nós. Então o samaritano aparece. Há uma rivalidade entre o samaritano e o judeu. Um ódio genuíno entre eles, rivalidade intensa. E quando Jesus está a dizer isso, imagina o que é que tem ocorrido na cara das pessoas. O que é que passaria na mente deles? Oh, minha nossa, esta situação vai piorar, isto não vai ser bom. O sacerdote passou, o levita passou e agora o samaritano. Mas o samaritano fez 3 coisas do qual eu acredito que nós podemos utilizar e transformar as nossas comunidades através do poder do Espírito Santo. Quando entramos nas nossas comunidades, quando entramos fora destas 4 paredes, nunca vamos sozinhos. Vamos no poder do Espírito, guiados pelo poder do Espírito Santo, que é algo espetacular. Eu sou tão grato a Deus que não tenho que fazer as coisas sozinhas. Mas Deus está comigo. Mas há 3 coisas que eu acredito que nós podemos ver que o samaritano fez. Ele percebeu, sentiu compaixão e agiu. O samaritano percebeu o que tinha acontecido. Ele viu a situação. E nós, meus irmãos e irmãs, nós temos de ver o que é que está a acontecer na nossa sociedade. Nós temos de abrir os nossos olhos. Muitas vezes o que é que acontece? Ficamos parte desta bolha. Eu estou a falar de uma maneira geral, mas ficamos parte desta bolha e não vemos o que está a acontecer. Amém. O Reino Unido precisa de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. O Rio de Janeiro precisa de Jesus. E a maneira como a mensagem vai ser comunicada com as pessoas que precisam saber quem é Jesus é através de nós, nesta sala. Então nós temos de ver o que é que está a acontecer, temos de perceber o que está a acontecer na sociedade, temos de estudar o que está a acontecer. E depois, o que é que aconteceu? Sentiu compaixão. Esta é a diferença entre o samaritano e o levita e o sacerdote. Ambos, o sacerdote e o levita, viram o que tinha acontecido, mas ignoraram. Mas o samaritano teve aquela compaixão. E quando no grego a compaixão significa o rasgar dos intestinos, há um desconforto enorme dentro dele. Ele viu que havia algo que tinha de acontecer. Quando vemos um problema, e depois ele agiu. Quando vemos um problema, a dor que as pessoas estão passando, precisamos de ter compaixão. Precisamos ter a mesma atitude que o samaritano teve. Compaixão pelas pessoas nas nossas comunidades, compaixão pelas pessoas no nosso local de trabalho, nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Ter compaixão. Jesus, conhecido pela sua compaixão. E quando falamos de compaixão, pensamos sempre em uma palavra suave, coitadinho, não tem nada a ver com isso. Compaixão é algo poderoso que Jesus tinha. E que nós somos chamados para ter compaixão. O samaritano, a ver o inimigo ali caído à beira da morte, sentiu compaixão. E o que é que ele fez? O samaritano agiu, ele se aproximou dele. Onde os outros passaram, o bom samaritano se aproximou dele. Pegou em certos utensílios, limpou as feridas, o sarou. E depois levou à hospedeira. Enfaixou as feridas, colocou o homem em seu burro. Trocaram de lugar. O homem judeu, o inimigo, agora no burro. E o samaritano andando. Sabendo muito bem que isto é uma estrada perigosa.
O samaritano leva à estalagem um lugar onde o homem judeu ferido poderia descansar e se recuperar. O samaritano pagou o seu alojamento. O samaritano não se incomodou com o incômodo de forma alguma. E o samaritano esperou por alguém completamente estranho. Ele estava disposto a ir a 1 quilómetro extra. Ele se importou, ele se agiu. Então, facilmente, quando lemos isto, quando lemos esta história, nós pensamos, eu quero ser mesmo como o bom samaritano, não é? Nós pomos-nos no papel do bom samaritano, mas cada vez que eu leio esta história e penso mais e mais e mais, eu não sou o bom samaritano. Jesus é o bom samaritano. É Jesus que foi o bom samaritano. Jesus é que era vocês conseguem ver nesta história que Jesus é que é o bom samaritano. Eu era o cara, como vocês dizem aqui, eu era o cara que estava deitado meio morto no chão. Eu era aquele que estava meio morto no chão. O samaritano era estrangeiro, desprezado por muitos. O samaritano veio depois de outros não conseguirem atender à necessidade. O samaritano veio antes que fosse tarde demais. Quem está grato que Jesus veio antes que fosse tarde demais? Quem está grato que Jesus veio antes que fosse tarde demais? O samaritano veio antes que fosse tarde demais. O samaritano veio com tudo o que era necessário. Tudo o que é necessário para a nossa salvação aconteceu na cruz através de Jesus. O samaritano trouxe tudo o que era necessário. O samaritano se importava. O samaritano providenciou para as necessidades futuras. E é isso mesmo que Jesus fez. Este momento na história em que Deus desce dos céus com pele e osso e vive entre nós. Seu nome é Jesus. No momento certo, Jesus nos salvou. Eu era aquele homem meio morto. Morto no meu pecado. Com destino a uma eternidade longe do Criador dos céus e da terra. A uma eternidade longe do autor da vida. Esse é que era o meu destino. Esse era o nosso destino. Mas ao momento certo, pum! Jesus entra e transforma tudo. Providenciando vida, paz, esperança, verdadeira alegria. Tudo vindo de Jesus. E o que é que isso significa para nós? Eu acho que muitas vezes nós podemos pensar, isto é para outras pessoas, isto não é para mim. E eu vou chamar a banda, se a banda quiser vir aqui. Eu acredito que isto é um chamar para todas as nossas vidas. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isto que acontece quando encontras Jesus. As coisas antigas passam. E as coisas são novas, somos uma nova criação. Literalmente, vamos da morte para a vida. Vamos de somente existir para realmente viver. E isso é por causa de Jesus. É isso que Jesus fez. E nós amamos esta passagem, certo? Quem é que teve a vida transformada através de Jesus? Um monte de nós. Glória a Deus. Porque é só Ele que pode fazer isso. Mas depois Paulo continua. E Paulo diz isto. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu um ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Fomos reconciliados com o Criador dos céus e da terra. Fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E depois foi-nos dado esta missão.
esta missão de sermos agentes de reconciliação no mundo que está a morrer sem saber quem Jesus é. Existe um peso com isto, sendo embaixadores do reino. Embaixadores de um reino que, para ser sincero, se formos comparar o reino de Deus com o reino deste mundo, é um reino de pernas para o ar. Mas é um reino onde o Rei dos Reis está sentado no trono. Um reino do qual Jesus é Rei. E nós sendo embaixadores do reino. Nós somos estes mensageiros de boas novas. Trazendo boas novas na nossa comunidade, nos nossos bairros, nas nossas ruas, no nosso prédio, nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Mas Daniel, tu não sabes como é que é a situação, tu não sabes como é que eu trabalho, tu não sabes como é que é cá no Brasil, o pessoal aqui não gosta de cristão, não gosta de evangélico. Vamos um monte de desculpas, não é? Vou-vos dizer isto. Vocês nunca vão sozinhos. Vocês vão no poder do Espírito. Vocês vão no poder do Espírito para ser esses mensageiros de boas novas.